Primeira aula, matemática, aula 1, progressão geométrica, PG, e revisão sobre resolução de triângulos retângulos. Primeira questão. Pedro comprou um apartamento por 80 mil em uma região da cidade cujo imóveis valoriza a cada um, de 1 para 10, do valor referente ao ano anterior. Após 4 anos, qual foi o valor aproximado que esse apartamento e Pedro valorizou? A gente tem aqui os dados do lado. Essas são as potências. Então a gente vai pegar primeiro. Nós temos o valor de 80. A gente tem 1 sobre 10, 4 anos. Então, passando mais adiante, a gente vai simplificar esses valores. Simplificando esses valores, a gente pode optar por fazer diretamente por juros compostos ou por progressão geométrica. Por progressão, a gente pode aplicar esse valor de 80 mil vezes 0,1. Por que 0,1? Porque 1 dividido para 10 é 0,1. Então esse valor aqui vai ser equivalente a 8 mil. E a gente soma aqui com mais 80 para fazer o próximo cálculo. Então vai ser 88 vezes 0,1 novamente. A gente vai fazer quantas vezes? 4 vezes, porque são 4 anos. A gente vai ter um valor total de 8.800 mais novamente o anterior, que é 88 mil. A gente vai ter 96.800. Novamente a gente tem aqui 9.680 mais o anterior, 96.800. Somando, a gente vai ter 106.480, multiplicando por último, a gente vai ter 10.648. Somando, a gente vai ter 106.480, vai dar um resultado total a 117.128, fazendo progressão aritmética. Então a gente vai ver qual é o mais aproximado. A não é, B não, D não, C passa. Então o valor mais aproximado que a gente achou pela PG foi a letra E. Questão 2. O fazendeiro começou sua criação de coelhos com 3 animais, sendo 2 fêmeas e 1 macho. A cada 6 meses, ao longo de 3 anos, o número total de coelhos dessa criação triplicou, e todos eles se mantiveram vivos. Ao final desses 3 anos, o fazendeiro levou todos esses coelhos a uma feira agropecuária para exposição e venda. A quantidade de coelhos que esse fazendeiro levou para essa feira foi... Então a gente aqui tem mais uma PG. Então ele está dizendo que levou aqui 3 animais a cada 6 meses ao longo de 3 anos. Então a gente vai ter aqui no primeiro mês, ou seja, na primeira estação, 6 meses. Mais 6 meses, a gente tem 1 ano. Mais 6 meses, a gente tem 1 ano e 6 meses. Mais 6 meses, a gente tem 2 anos. Mais 6 meses, tem 2 anos e 6 meses.
por último a gente tem 3 anos, que é o que a questão pede. Então ele está falando aqui que a cada 3 anos se multiplica 3 vezes. Ou seja, pega 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 7 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. E a gente aqui vai chegar a um total vezes 3 ao final, que a gente está contando do ponto inicial, 2187. Aí vem a pergunta: não é para ser 729? Não, porque a gente que esse início de 6 meses a gente não começou a partir do ponto zero, a gente não contou. Se fosse esse 3 vezes 3, então a nossa resposta correta é a E. Terceira, no filme A Corrente do Bem, em 2000, um professor de uma turma de 7ª série do primeiro dia de aula propôs que os alunos desenvolvessem um projeto escolar que provocasse transformações nas pessoas. O personagem Trevor, um dos alunos da turma, desenvolveu a corrente do bem. Na primeira etapa desse projeto, uma pessoa deveria ajudar alguém, fazer algo que ela dificilmente conseguiria fazer sozinha, com a condição de que o favorecido fizesse, na segunda etapa, o bem para os outros 3 indivíduos, e pedisse que esses beneficiados, na terceira etapa, ajudassem a cada um. Outras 3 pessoas, e assim deveriam continuar sucessivamente. A quantidade de pessoas ajudadas na corrente do bem ao final da 7ª etapa desse projeto foi. Então esse daqui é mais um PG. Então a gente vai ter ao final de 1 a 7 etapas. A gente fazendo etapa por etapa, a gente vai ter 1 de 3. A gente aqui tem a primeira. Só que aqui é parado lá na 7ª etapa. Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª. Então multiplicou aqui na terceira 3 vezes 3, 9. Aqui na quarta 27. Aqui na quinta 81. Aqui na sexta 243. E aqui na 7ª 729. Quer saber ao final de todos. Então a gente vai somar todos. Vai ser 1 mais 3 mais 9 mais 7 mais 81 mais 213 mais 729. E tem um total de 1093. Então a gente aqui tem a nossa alternativa, que é a letra C. Letra C. A quarta questão. De acordo com os dados da análise laboratorial dos frangos de uma granja, durante 8 dias, a quantidade desses animais que estavam infectados por uma bactéria aumentou a cada dia em uma progressão geométrica. Então, novamente, já falou aqui que é uma progressão geométrica. No primeiro dia, 2 frangos estavam infectados. No segundo dia, 6 frangos. No terceiro dia, 18 frangos. E assim sucessivamente. A quantidade de frangos que estavam infectados por essa bactéria no 8º dia era. Então a gente tem aqui uma PG novamente. Ele fala que foi 2, 6, 18 e assim continua. Então nossa razão aqui será igual a 3. E a nossa sequência que ele quer no 8º dia, ou seja, o 8º termo. Então a gente vai fazer para o PG.
vai ser 2,6,18. Vamos continuar. Multiplicando pela razão que é 3, a gente tem 54. Multiplicando por 3, a gente tem 1,62. Multiplicando por 3, a gente tem 486. Multiplicando por 3, a gente tem 1.458. E multiplicando por 3, a gente tem 4.374. Então ele está falando que é no oitavo dia, não olha contar. A gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então tá certo nessa questão. Então a alternativa que a gente tem aqui é a alternativa D. Questão 5. Margarida se programou para fazer depósitos mensais em sua caderneta de poupança, de forma que os valores depositados formassem uma progressão geométrica. Ela começou com um depósito de 50 no primeiro mês e manteve seu programa até o quinto mês, quando depositou 800. Margarida determinou que, caso não conseguisse manter essa progressão, depositaria mensalmente em sua conta poupança no mínimo o valor igual ao depósito efetuado no terceiro mês. Qual foi a quantia depositada por Margarida no terceiro mês desse programa? Novamente, a gente tem aqui uma PG. A gente sabe que PA a gente faz a soma de cada elemento. E a gente sabe que a PG a gente faz a multiplicação. Nunca se deve esquecer essa parte. Para a gente ir mais rápido nessa questão, a gente vai aplicar o que? Aplicar o termo geral. O termo geral da PG. O termo geral da PG, a fórmula é A N, que é o termo geral, pelo primeiro termo que é A1, vezes Q. Quem é Q? É o que a gente está procurando. E N menos 1, que no caso N aqui é a quantidade de termos que a gente vai determinar. Então a gente vai fazer aqui os dados um pouco mais aqui. A gente sabe que o primeiro A1, que é o depósito, foi R$50. E a gente sabe que vai, quando depositou 800, que no caso que é o AN, a gente tem um valor também. E que o nosso N foi até o quinto mês. Então a gente vendo aqui, ó, que a gente vai estar atrás da razão. Atrás da razão aqui, no caso é o que a gente não tem. Então a razão aqui a gente não tem, a gente vai dar uma procurada. Vamos fazer aqui pela forma do termo geral. Então faz a substituição. A gente tem 800, que é o AN, igual a 50, que é o primeiro termo, vezes o que é a razão que a gente não tem, elevado ao N, que é N, é 5 menos 1. Vai ter 800 igual a 50 vezes Q, 5 menos 1, 4. Então a gente vai ter 800. Ele está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então Q elevado a 4. Corta aqui, 80. Dividir para 5. Vai dar quanto, pessoal? Vamos fazer aqui do lado. Não tem com a calculadora. Aqui a gente coloca 1 vezes 5, 5. 5. 8 menos 5, 3. Coloca 30 aqui. A gente coloca aqui o 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, nada. Então aqui o que a gente está procurando é o que elevado a 4 igual a 16. Agora aqui a gente tem que ter uma ideia de logaritmo. Logaritmo. Então vamos transformar isso aqui em log. Então, se eu tenho aqui Q elevado a 4, é a mesma coisa que eu tenho de 2 elevado a 4. Eu tenho que igualar aqui os expoentes. Então, igualando pelo logaritmo, que eu conservo, tenho que Q é igual a 2.
Só para a gente ver aqui que a gente ainda não terminou a questão. Dividir aqui, então vamos descobrir lá que no caso é o terceiro mês. Então A3 é igual ao meu primeiro depósito vezes o Q2. No caso Q2 é o que eu tenho aqui achado. Então continuando, a gente tem 50 do primeiro depósito vezes o que eu achei que é 2 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque é o segundo depósito que a gente teve, ou seja, como foi no terceiro mês, a gente pegou, no caso aqui, o n-1, que seria 3 menos 1, igual a 2. Então esse é esse 2 aqui. Então, 50 vezes 2 elevado a 2, 4. Então 4 vezes 50 vai dar igual a 200. Essa é a nossa resposta. A alternativa que a gente procura aqui é a alternativa D. Alternativa D. A gente tem aqui a questão número 6. Questão 6. A gente vai passando adiante, que a gente vai finalizar nessa primeira parte. Questão 6. O criador de um site informativo observou os quantitativos de visualizações de uma notícia durante os primeiros 8 minutos de sua publicação em seu site. Ele observou que, ao completar 1 minuto dessa publicação, 6 pessoas já haviam visualizado essa notícia, e que a cada minuto que se seguia, a quantidade de nossos visualizadores triplicava. Logo, 2 minutos após essa publicação, 18 novas pessoas já haviam visualizado essa notícia. 3 minutos após, 54 pessoas, e assim por diante. A quantidade total de pessoas que visualizaram essa publicação ao final de 8 minutos foi, novamente, que a gente tem PG. Então a gente vai fazer como vocês fazem, continha básica. Ele disse que foi 6 pessoas, então a cada 3 fica mudando. 3 o que? 3 minutos após. Então 6 vezes 3, 18. Multipliquei por 3 novamente, 54. Multipliquei por 3 novamente, 162, multipliquei por 3 novamente, 483, multipliquei por 3 novamente, tenho 1458, multipliquei novamente por 3, tenho 4374, e multipliquei por 3 novamente, eu tenho 13.122. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui foi os 8 minutos que a gente achou. 8 minutos. A gente vê aqui como essa PG é tão simples que dá para fazer pelo que vocês fazem, pelos conhecimentos básicos, IPA. Na alternativa B, a gente finaliza por aqui. E na próxima semana a gente continua.